Hoje no FIB Saúde estamos recebendo a nutricionista professora doutora Fabiane Ferron. Vamos discutir um pouquinho sobre suplementação alimentar, autossuplementação, que é um tema pertinente e a população precisa esclarecer, esclarecer algumas dúvidas sobre esse assunto, e acredito que a Fabiane aí vá acrescentar muito nessa nossa entrevista de hoje. Fabiane, obrigada pela presença. Eu que agradeço, Thaís, é um prazer. A gente está falando de um assunto tão importante, né, a questão da suplementação, da autossuplementação. Falar um pouquinho, né, sobre as indicações, os riscos, os benefícios, então, para quem seria, o que a gente precisa monitorar, como que deve ser o acompanhamento, quem deveria fazer a prescrição. Então, acho que é um assunto bastante importante da gente trazer em pauta para esclarecer a população realmente, né, acerca desse assunto que é tão relevante. Exato, e as pessoas têm hábito, o brasileiro tem hábito de tomar suplementação sem orientação, e acredito que com a pandemia isso aumentou muito, né, essa ingestão mais frequente, por N fatores, e acho que houve aí até um excesso, né, no uso. Como que você vê esse momento da suplementação na pandemia? Sim, a gente sempre ouviu falar muito da automedicação, né, que sempre foi uma prática errada, mas muito comum aqui, que nem você falou, na população brasileira, e os suplementos estão entrando nessa mesma leva, nessa mesma categoria, assim. Então, a pandemia trouxe um aumento muito grande do consumo de suplementos, né, então as estatísticas aí mostram a questão de cerca de 60% dos domicílios brasileiros tendo pelo menos uma pessoa que consome algum tipo de suplemento, só que desses, somente cerca de 51% da população tem a prescrição feita por um profissional. Nossa. Então, né, os outros 49%, quem está prescrevendo? Então, de onde está vindo essa indicação? E a pandemia trouxe essa questão muito forte por medo da população, né, do contágio do coronavírus. Então, vitamina D, vitamina C, que são algumas vitaminas que têm associação com o sistema imunológico, passaram a ter o seu consumo muito frequente em doses não necessariamente indicadas ou conhecidas, né, na tentativa de minimizar essa chance de contágio. E muita gente acaba consumindo até hoje esses tipos de suplemento, às vezes sem acompanhamento, sem saber se realmente tem indicação, monitorar se tem algum risco. Então, a prática da autossuplementação, principalmente, cresceu muito no pós-pandemia. Então, acho que a gente precisa também ter esse olhar, esse cuidado para essa população, para esclarecer realmente os perigos, né, que podem estar associados à autossuplementação. Exato, e o risco, ele é grande, né? A gente vai conversar um pouco hoje, mas as pessoas às vezes não têm, porque é natural a suplementação, e na verdade, a alegação é essa mesmo, né? Ela é classificada como um alimento, então as pessoas elas têm acesso livre às lojas de suplemento, ou mesmo às drogarias, onde vende, né, esses suplementos, casas especializadas. Então as pessoas realmente acreditam que vão prevenir muitas doenças através disso, ou vão até auxiliar na cura de alguma outra alteração. Então, assim, e o suplemento? Então, para as pessoas que estão ouvindo, o que é o suplemento alimentar, Fabiane? É uma pergunta bastante interessante, assim. O suplemento, ele é um produto que ele é preparado, formulado, né, com nutrientes específicos, então ele pode ter proteína, lipídios, vitaminas e minerais, mas que é destinado para uma população específica, que de repente não consegue consumir esses nutrientes pela alimentação, ou que de repente tem as suas necessidades aumentadas. Então, por exemplo, pacientes que fizeram cirurgia bariátrica, que tem que ter um cuidado maior com essa questão de consumos de alimentos, né, de vitaminas, minerais, idosos, alguns atletas específicos, algumas gestantes, né? Então a gente tem algumas indicações de população ou de condições, ou alguma deficiência nutricional confirmada por meio de um exame, né? Então a gente avalia as populações que têm mais risco ou a necessidade aumentada para indicar esse tipo de suplemento. Então ele não deveria ser para qualquer um, né, em qualquer condição. Então, o profissional, o nutricionista tem que avaliar, levar em consideração todas as informações e condições fisiológicas, patológicas desse paciente, para a gente ver a real necessidade. Então, ele é um produto específico, ele tem uma finalidade específica e não deveria ser, né, para qualquer pessoa. E aí, muita gente, como ouve o nome suplemento nutricional, suplemento alimentar, fica com aquela ideia, é nutriente, não faz mal, quanto mais melhor, né, é vitamina, mineral, então vamos consumir porque mal não vai fazer. E aí a gente precisa ter esse cuidado que não é bem assim, né, então a gente tem que ter uma avaliação específica realmente para
para investigar a necessidade, né, de prescrição de suplementos. Acredito que a grande maioria use sem necessidade, Sim. né, como você está falando. Na verdade, você tem, o profissional nutricionista é o único profissional que realmente é Sim, competente, sim. né, tem um preparo e tudo mais para que consiga avaliar essa necessidade, porque eu acredito Sim. que o bom suplemento, né, é aquele que é bem prescrito, Sim. quando eu preciso de alguma coisa realmente, que eu tenho um déficit realmente nutricional, e a utilização sem necessidade, além de um gasto financeiro, né, desnecessário, Sim. a questão mais séria, que é o acúmulo realmente, né, de nutrientes. Existem vitaminas e minerais que podem acarretar, né, problemas no nosso organismo. Sim, sim. Pegando o gancho um pouquinho então da vitamina C e da vitamina D, né, porque senão a gente vai ficar horas aqui falando de todos. Mas a vitamina C, por exemplo, ela entra na categoria de vitaminas hidrossolúveis, né? Então elas, em teoria, não se acumulam no nosso corpo. Só que se você consome elas em quantidades acima do que a gente precisa diariamente, elas podem estar associadas a alguns riscos, né? Então, por exemplo, pessoas que têm propensão, ou já têm histórico de cálculos renais, né? As famosas pedras nos rins, que ficam consumindo aqueles suplementos de pastilhas de vitamina C, por exemplo, efervescente, que tem doses bem altas de vitamina C, isso pode favorecer uma maior manifestação ou formação desses cálculos, né? Então a vitamina C em excesso também pode estar associada ao que a gente fala de efeito pró-oxidante, né? Que seria um efeito tóxico para o organismo, então danificar algumas células, alguns órgãos, de certa forma também até acelerar o processo de envelhecimento, digamos assim, né, para ficar de uma maneira mais fácil de entender, que de certa forma tem o seu lado positivo, que interrompendo o seu uso, então os efeitos tendem a se minimizar justamente por ela não ter esse acúmulo, só que muita gente não sabe ou não percebe que isso está acontecendo, né? Em contrapartida, as vitaminas lipossolúveis, como por exemplo a vitamina D, que também muita gente está consumindo, elas têm a característica de ficarem estocadas na nossa gordura do corpo. Então, mesmo que a gente pare de tomar esse suplemento, ele demora ainda para ser consumido, ou esse estoque, ele vai sendo utilizado por um longo período, então ela fica no nosso corpo armazenada. E em excesso, a vitamina D ela pode estar associada à insuficiência renal, então a problemas de rim, e até alterações na qualidade óssea, né? Porque a gente precisa, para ter um osso saudável, a questão de cálcio adequada, fósforo, não só a vitamina D. Então, muita gente associou esses nutrientes somente ao sistema imunológico, e eles fazem parte de diversas outras reações, né, ou funções importantes no nosso corpo, que a gente tem que avaliar, o profissional precisa avaliar com cuidado, para ver qual é a dose indicada, a forma, quanto tempo ele vai tomar, para que uma coisa que deveria fazer bem não comece a prejudicar o nosso paciente, que nunca é o intuito, né? Então, são alguns exemplos só do que a gente pode ter dessas duas vitaminas que estão sendo bastante utilizadas aí, que a gente tem que ter cuidado. Existem muitos estudos, mas o que, né, falando realmente dos benefícios, porque realmente existe, mas o que as pessoas às vezes não sabem é que é uma questão chamada biodisponibilidade, né, como você falou, às vezes é muita vitamina D, você acaba desequilibrando com a oferta do cálcio, e aí você acaba tendo muito de um, aí o outro não é aproveitado e você não tem um benefício. Então, a biodisponibilidade é exatamente isso, o nutriente ele não age sozinho. E é por isso que nós temos sinergia com o alimento, né? Porque ali no alimento você consegue, em um alimento, vários nutrientes, e com a composição durante o dia todo da alimentação, você consegue ali uma vitamina C, né? O cálcio em outro alimento, então isso vem de encontro àquilo da fisiologia realmente, né? Desse organismo. E a suplementação, ela vai estar ali muitas vezes isolada, ou quando ela está em um complexo vitamínico como um polivitamínico, você às vezes tem muito de um nutriente que você não está precisando. Exatamente. Então, por isso que tem que ser muito bem avaliado, né? E o nutricionista tem todo um trabalho em consulta, né, Fabiane, para poder realmente entender esse paciente, quantos quesitos que nós avaliamos para conseguir prescrever uma suplementação. Exatamente, Thaís. Eu acho que é importante a gente esclarecer que a deficiência de nutrientes, ela é séria, ela pode levar, né, a prejuízos de várias funções no corpo, inclusive, por exemplo, a imunológica, que a gente fala bastante, né? Então, você tem a deficiência que tem que ser avaliada também, se possível, comprovada por meio de exames para você corrigir. Mas em contrapartida o excesso também faz mal, então a gente precisa ter um equilíbrio para que não falte, mas para que também não tenha excesso,
porque senão a gente pode desequilibrar esse organismo e aí a gente vai acabar tendo mais complicações do que benefícios, né? Então acho que é um primeiro ponto importante da gente destacar. E a segunda, que nem você falou, a gente tem que considerar várias coisas. Então, existe a interação entre os nutrientes em si. Então, que nem você colocou sobre a questão dos polivitamínicos. Tem de tudo, e às vezes não é aquele tudo que o paciente consegue aproveitar, não consegue absorver, não é de repente aquela dosagem que ele precisa. Às vezes ele precisa mais de um do que o outro, então a gente realmente precisa ajustar, que é uma coisa importante, e também levando em consideração o horário, que existem horários específicos para a gente tomar esses suplementos, né? Muita gente às vezes desconhece, alguns são melhores, por exemplo, em jejum, junto com uma refeição, né? Longe das refeições para aproveitar melhor. A interação com o medicamento, que muita gente também não acha, né? E tem de novo essa ideia de que é nutriente, é vitamina, é mineral, não vai fazer mal. E eles podem atrapalhar o efeito do remédio, ou o remédio pode atrapalhar a absorção desses nutrientes. Então são várias coisas, vários fatores que a gente precisa levar em consideração, né, para fazer a indicação correta da dose, do tipo de suplemento, de quais realmente são necessários para que o paciente tenha os benefícios e não os malefícios da suplementação, que muitas vezes com a autossuplementação ele não sabe, né? Então ele chega na farmácia, ele compra o que de repente ele acha que ele precisa, ou que ele viu na internet, ou que ele ouviu o vizinho falando que começou a tomar e foi bem e melhorou, e aí pega carona nessas informações que não são necessariamente as melhores, né, sem avaliação do profissional, e ele acaba muitas vezes não encontrando esses mesmos benefícios. E existem questões mais complicadas, como você falou, né, para o corpo, mas também tem uns sintomas, né, que são mais leves, mas que também incomodam. Muitos suplementos podem causar náusea, diarreia, sonolência ou agitação. Exatamente. Então, dependendo da quantidade, né, a gente sabe, como nutricionistas, que existe lá uma recomendação máxima que você tem que respeitar para a suplementação. Inclusive, se passar daquela dosagem, o profissional nutricionista também não pode prescrever, né? Sim. Ela entra numa categoria de medicamento, onde só o médico vai prescrever. Exatamente. Então, mas a população tem essa liberdade de ir comprar. Então, por isso que é importante estar informado, passar para um profissional. Às vezes o que é bom para uma pessoa não é bom para outra, Exatamente. Não é interessante. E assim, aquela pessoa que sugeriu, né, um profissional de uma outra área que, não, é um suplemento, ele não vai avaliar toda essa questão, né, o nutricionista ele tem por hábito na consulta nutricional a questão da anamnese, que nós chamamos, que é rastreamento de todas as informações, exame laboratorial, sinais físicos mesmo, né, então muitas vezes, será que realmente, eu acho que meu cabelo tá caindo, será que realmente é por conta disso? Sim. Cansaço, né, às vezes o pessoal vai, quero uma vitamina, eu tô cansada, às vezes tá dormindo super tarde, acordando super cedo, e a questão não é o déficit de nutrientes, mas é a questão do sono. Sim, que não está adequada, exatamente. Então, as pessoas associam muito com, tá faltando alguma coisa, né, tô com deficiência, e realmente, que nem você falou, pode ser simplesmente um cansaço, alguma alteração da sua rotina que mudou, que não necessariamente faz você precisar, né, de algum tipo de suplemento. Eu acho que uma coisa que é interessante a gente falar também, que não necessariamente entraria na categoria de suplementos, mas que muita gente às vezes faz uso de maneira, não sei se eu diria incorreta, mas de repente sem supervisão, sem indicação, é a questão até das ervas, de chás, né, que muita gente às vezes associa junto com a suplementação, eu vou tomar um chazinho também para melhorar meu sistema imune, um chazinho para isso, um chazinho para aquilo, ou, né, que também precisa ter uma indicação correta por conta das interações todas que podem ter. Então, quando a gente pensa às vezes em suplemento, né, tem gente que faz esse aumento, esse consumo excessivo, às vezes, de algumas ervas também, pensando em benefícios aí pro organismo, que também tem que ser monitorados, né? Não necessariamente a gente vai comprar em cápsula na farmácia, mas que também tem, muitas vezes, um uso indiscriminado que a gente precisa avaliar direitinho a necessidade, como que está sendo consumido, a dose, né? Porque mesmo os chás, em teoria, que muita gente acha também que eles são inofensivos, a gente sabe muitas vezes que não são, né? E aí, muitas vezes, algumas pessoas fazem suplementação também em casos de doenças. Então, o paciente tá com diabetes e aí acham que tem que suplementar alguma coisa, o paciente descobriu um câncer, começou a fazer tratamento, acha que tem que suplementar outra, e quanto mais complexo, né, são as patologias ou as condições do paciente, mais cuidado a gente precisa ter, né, para justamente não ter efeito deletério aí
malefícios para o nosso paciente. Os chás, muitos deles são hepatotóxicos, Sim, né? Muitos exatamente. estudos nesses últimos anos mostrando que realmente é arriscado. Muitas vezes você toma 1, 2 xícaras, não é um problema, mas Sim, as pessoas exato. resolvem tomar chá, elas tomam às vezes 1 litro, 1,5 litro de chá. Exatamente. E aí, né, e tem muita interação com medicamentos, Muita. chás. Então, ainda mais os chás com inúmeras ervas ao mesmo tempo. Então, assim, realmente é uma cautela. E foi Sim. legal você falar, porque a população também tem muito a questão de utilizar os chás. Exato. E falando no geral, chá e suplementação, a grande maioria não tem evidência científica, Sim. né? Então, se você falar de um picolinato de cromo, por exemplo, ele tem uma ação no nosso organismo Sim. e é verdadeira. Sim. Porém, você usar ele isoladamente, ele ainda não tem uma evidência que realmente ele faça tudo aquilo que se promete. Uhum. Então, esse cuidado, que realmente tem evidência científica, a gente trabalha muito também na questão da suplementação esportiva, né? Na disciplina até que eu ministro, eu sempre converso com os alunos. Sim. E eles vão pesquisando as diretrizes, que são aqueles documentos todos que a gente utiliza para ter embasamento, para poder fazer prescrição, e eles falam, poxa vida, professora, então quer dizer que pouquíssimos, né, você conta na mão e às vezes nem enche a mão toda, né, de suplementação que realmente tem uma ação, né, que é a necessidade de utilizar, porque a alimentação ela pode oferecer, não que a suplementação não seja interessante, a nossa discussão aqui é realmente pontuar que é para quem realmente tem necessidade. Você pode usar a suplementação para fatores, sim, de saúde, estético, esportivo, mas quando você tem a certeza que está bem indicado, né? Bem prescrito, exato. E ainda só para fechar essa questão da suplementação esportiva, nós temos que lembrar que todos os testes feitos, a grande maioria com suplementação, é feito em atleta profissional. Sim. E aí a população às vezes quer fazer uma caminhada e quer tomar um suplemento. Então, é uma demanda completamente diferente, né? Então tem que ter essa avaliação e esse cuidado sobre isso, tá? Então, assim, e é um assunto muito, muito sério. E existe uma outra questão por trás disso, que é uma questão também comercial, né, Fabiana? A gente acaba tendo que existe, às vezes, uma questão de você tá tendo um trabalho da mídia e das empresas, que na verdade é o trabalho deles. Sim, né? Vender o produto, vender o produto, isso é uma questão. A questão só que a gente discute é, será que realmente para tudo eu preciso de um suplemento? Sim. Exatamente. Eu acho que a gente precisa também levar em consideração, né, já que você reforçou essa questão da indústria, as promessas milagrosas, né? Porque justamente a indústria vai no marketing, assim, na divulgação, tentando chamar atenção para o que elas querem vender do produto e muitas vezes prometem resultados, né, que não necessariamente são verdadeiros. Mas a população, muitas vezes, que não tem o conhecimento científico, que não consegue avaliar, ou muitas vezes nem sabem onde buscar essas informações realmente de evidência científica, acabam sendo mais enganadas, digamos assim, né, ou mais convencidas facilmente a comprar esse tipo de produto, esperando um super resultado que muitas vezes não tem necessidade, né? Então, como você colocou no começo, gastam dinheiro de forma desnecessária, um dinheiro a mais, que muitas vezes faz falta lá no final do mês, e se tivesse uma alimentação adequada, né, se conseguisse ter uma alimentação equilibrada, na maioria dos casos, muitas vezes nem vai precisar, né, desse suplemento. Então, realmente, a necessidade de avaliação, de indicação é para pessoas específicas. Eu até falo para os alunos também, os suplementos, eles são super bem-vindos, eles são uma ferramenta importantíssima para o nutricionista trabalhar. Só que ele não é para todo mundo, né? Ele realmente é para aquela pessoa que tem necessidade, que tem então, tá passando por um momento de maior demanda, ou que de repente, como a gente comentou, também tem uma necessidade aumentada por questão de menor absorção. Enfim, são N casos que a gente tem essa ferramenta para trabalhar a nosso favor, mas que tem que ser bem avaliada, bem prescrita, porque senão a gente está só gastando dinheiro, não vai ter o resultado esperado. O importante é o paciente aprender a comer, e que chama suplemento porque vem para dar uma complementação, né, é a cereja do bolo, digamos assim, é aquele pontinho que falta para realmente, quando o paciente realmente a pessoa não consegue realmente consumir, né, que a alimentação é a melhor opção, a melhor fonte de nutrientes que a gente tem aí
para fornecer as vitaminas, os minerais que a gente realmente necessita, né? Exato. E às vezes o paciente não quer mudar a alimentação ou não valoriza a mudança alimentar. Exato. E ela já quer começar a mudança pela suplementação. Então, assim, às vezes a pessoa não come fruta a semana toda e aí quer tomar um suplemento para suprir isso. E na verdade não é bem esse o objetivo, né? Então, talvez realmente seja interessante buscar um profissional nutricionista para melhorar a base alimentar, avaliar e realmente o profissional entender, olha, então isso realmente você não consegue, você tem uma limitação, uma intolerância, uma alergia, alguma questão, então olha, para você talvez fosse interessante isso, porque existe, né, essa necessidade sim. E a gente vê que nesses casos específicos, realmente é bom saber que tem que contar. Então o paciente, por exemplo, o paciente oncológico, em quimioterapia, para alguns casos, né, de químio, onde você vê que há uma redução no apetite, a gente sabe que melhora muito quando tem uma intervenção nutricional, mas a gente começa também até no paciente oncológico pela alimentação. Exatamente. E você vai acompanhando semana a semana esse paciente, se ele realmente tiver a necessidade, óbvio que vai ser colocado, então aí realmente, muitas vezes é o que faz a grande diferença para os pacientes oncológicos, é a questão da suplementação. Exatamente. Então esse cuidado é muito importante, então a gente tem que discutir e conversar e trazer esse assunto, né, para que as pessoas, e cada vez mais tenham consciência de que realmente não adianta, você fala, eu vou passar pelo profissional, eu vou ali na drogaria, na farmácia, pergunto o que tem para tal, tem alguma coisa para memória, aí a pessoa me vende, aí eu já economizei de procurar um profissional. E na verdade não é o caminho correto, é um hábito que nós temos, o brasileiro tem esse hábito, mas o ideal é que você realmente procure informação. E a informação realmente correta, porque se você jogar em redes sociais, você encontra infinidade de informações. Exatamente. Então, tem que ter o cuidado de filtrar essa informação, Exatamente, que muitas informações são não corretas, né, ou não adequadas para aquele paciente. A gente até estuda que várias doenças, por exemplo, podem ter o mesmo sintoma, né, vários efeitos, então a gente precisa avaliar com cuidado para a gente conseguir entender o que é da parte nutricional. Então, muitas vezes a pessoa procura lá na internet e acha uma informação e já começa às vezes a pensar mil coisas, tipo, eu tô com isso, eu preciso ir atrás e suplementar. Então, realmente, desmistificar essa questão, né, de que nutricionista muitas vezes não é necessário, que eu consigo resolver, suplemento não faz mal porque é vitamina e mineral, e é curioso que muita gente tem medo de ir em nutricionista porque acha que é o profissional que vai proibir de comer tudo, né? E na verdade a gente trabalha justamente com a alimentação para tentar trazer o máximo possível de variedade, qualidade, nutrientes, para que justamente não precise ficar tomando suplemento, porque é cápsula, tão gostoso comer aquele alimento, né, que fornece tanta coisa gostosa pra gente, vitamina, mineral, que é importante, e aí a gente se depara às vezes com muita gente ainda preferindo cápsula, por exemplo, comprimido de suplemento, e às vezes sem ter a necessidade real, né, então acho que é importante. Às vezes é muito mais simples do que as pessoas imaginam. E uma outra questão da suplementação é que quando é necessário, tem que avaliar inclusive se aquele produto escolhido é um produto adequado. Porque infelizmente a gente sabe que, né, então assim, o profissional vai ajudar você a analisar, como eu analiso tal suplemento, então a lista de ingredientes, será que realmente aquele produto em si, né, porque existe uma infinidade de produtos no mercado, então você vai ter a ajuda do profissional, não é sempre o produto mais caro que é o melhor, não é isso, mas é uma avaliação criteriosa da empresa, né, dos ingredientes, da qualidade, porque isso é muitíssimo importante, né, de vez em quando saem aí pesquisas, reportagens falando sobre suplementos adulterados. Exatamente, todo esse cuidado é extremamente importante, que muita gente também não sabe, e realmente, como você colocou, acho que é tudo igual, né, então, por exemplo, eu vou comprar ômega 3 na farmácia, ômega 3 é tudo igual, e a gente sabe que não é, né, então a questão da composição, das doses, se ele realmente é puro, tem algum tipo de contaminação, porque algumas amostras têm contaminação com metal pesado, que não é interessante, a maneira correta de se tomar esse suplemento, então, né, quem pode, quem não pode, os cuidados que deve ter, então, né, é apenas um dos exemplos que a gente tem aí, que precisa ser realmente ressaltado, né, e explicado para a população realmente como escolher, como que eu vou chegar a escolher o que é melhor, né, dentro do que o nutricionista me orientou, né, então existem diversas marcas aí que são muito boas e também ao mesmo tempo algumas que não são tanto, que realmente a gente precisa entender um pouquinho para saber, né, e fazer a melhor escolha, que nem você falou que não necessariamente tem que ser a mais cara,
mas é a mais indicada. Sim, e existe também a questão da manipulação, existem suplementos manipulados, sim, né, então assim, que muitas vezes o manipulado ele é bastante individualizado, então às vezes Exato. foi passado por um paciente e o outro quer tomar, será que é a mesma dose? Então existe também essa diferenciação de suplementação, Exato. os manipulados, e que local que eu vou manipular, quais as opções que eu tenho, né, e será que esse profissional, porque a gente sabe que mesmo, não são todos nutricionistas que podem prescrever a fitoterapia, Isso. fitoterapia você tem que optar por um profissional que Tem a tem ali uma especialização né? em fitoterapia, porque ela tem que entender muito daquilo, Sim, né? exatamente. Muitas vezes você está comprando, inclusive um fitoterápico, que nem o próprio nutricionista pode prescrever. Exatamente. Existem, para quem não sabe, existem alguns fitoterápicos que só o médico pode prescrever, o nutricionista não pode prescrever. E às vezes a pessoa compra e toma. Então, assim, é um assunto muito delicado e a gente realmente precisa esclarecer. Com certeza. Tá? Então eu acho que foi um assunto que a gente conseguiu aí discorrer, Sim. né? Espero aí que as pessoas tenham, acho que o objetivo é dar aquele start, né? start. Aquele esclarecimento inicial, assim, Isso. porque realmente tem muita coisa pra gente discutir, né? Dá pra gente discutir, se quiser ficar horas especificamente sobre um ou outro ainda, e a gente fica aqui, é pauta pra muita conversa, mas acho que realmente ressaltar esses pontos principais, né? Que a população acho que deve ter conhecimento e ter esse cuidado todo aí quando pensar em questão de suplementação ou de fazer autossuplementação, né? Exato. Deixa eu lembrar da conversa que eu vi lá no programa. Isso, e procurar alguém que entenda, né? Porque realmente existem riscos, né? E riscos, quando a gente fala, acho que o que a população ainda acaba tendo, pensa, será que não vai, suplementação esportiva ou qualquer outra, a função renal, será que então, Isso. Sim, dependendo do suplemento, você pode de altas doses, e assim, o nutricionista é o profissional que vai conseguir calcular o plano alimentar e a dosagem desse suplemento para que realmente não aconteça, porque às vezes o suplemento em si, ele não vai causar, Sim. ele em si, mas ele associado à alimentação, numa dosagem sem recomendação adequada, ele pode, e ele vai realmente sobrecarregar uma função renal, hepática, Sim. né, enfim, então a gente tem que ter cuidado, saúde não tem preço. Com certeza, né? é isso. Fabi, obrigada, Eu viu, que agradeço, pela presença. foi um prazer, adorei. Que bom, vai estar conosco outras vezes, muito obrigada. Com um prazer, eu que agradeço.